Eu hoje vou falar acerca de igreja, novamente. Nós já temos falado muito sobre igreja, o pastor falou ultimamente acerca de ofensas. Agora já podem ver até na internet as pregações e rever e reouvir outra vez aquilo que o pastor diz e que é dito aqui também. Você sabe que tudo aquilo que nós dizemos aqui, isto não é para encher chouriços, nem sequer é para vos entreter, mas é aquilo realmente em que nós cremos, é aquilo que nós temos vivido, e mais do que aquilo que nós ouvimos dizer, é aquilo que nós temos experimentado na nossa vida, aquilo que nós temos experimentado no nosso dia-a-dia. Dia-a-dia que é tão normal como o vosso. Eu todos os dias me tenho que levantar, fazer um pequeno almoço, tenho que se lavar roupa, tenho que se passar a ferro, tenho que se fazer um monte de coisas, tal como vocês. Portanto, nós não andamos com asas nas costas e os anjos ministram à nossa vida. Isso é que era bom, que eu chegava a casa e já tinha o almoço feito, mas não acontece assim. Nós temos que fazer a nossa própria vida como vocês fazem. Portanto, nada daquilo que nós dizemos aqui são coisas que vocês não podem experimentar. Às vezes acontecem coisas más também na nossa vida. E vocês dizem, onde é que está Deus nisto tudo? Está no mesmo sítio. Sabe, Deus também sofre quando nós passamos dificuldades. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas porquê que Deus permite tanto mal que fazem às criancinhas, tanto mal que fazem isto e aquilo, os cenários de guerra? Onde é que está Deus nisto tudo? Deus está no mesmo sítio. Mas sabe, os homens têm livre-arbítrio, podem escolher aquilo que podem fazer. E Deus, quando criou um mundo que era perfeito, não escolheu um mundo em que toda a gente se pegasse por isto e por aquilo. Não criou um mundo em que andassem a matar-se uns aos outros por causa de umas pingas de petróleo. Não criou um mundo em que as pessoas fossem tão invejosas que matassem o vizinho porque o vizinho ficou lá com meio metro do terreno que não valia um caracol. Percebe? Deus não planeou nada destas coisas. Deus não planeou homens perversos, homens, mulheres perversas que façam mal a crianças. Deus não planeou isto. Deus deu escolha aos homens e os homens seguiram caminhos errados. Foi por decisão deles. Portanto, nós temos também semanas difíceis. Não por causa daquilo que nós fazemos, ou talvez, até pode ser por coisas que nós fazemos, mas também porque estamos num mundo, e o mundo que nos rodeia não é um mundo agradável. E nós devemos aprender a usar a palavra de Deus no nosso dia-a-dia para que possamos ver alguma luz ao fundo do túnel, que aqui na Lousa não é o comboio de certeza. Portanto, vocês podem ver uma luz ao fundo do túnel, que é a vossa vida. Afinal ainda há alguma esperança. Afinal ainda há uma coisinha pequenina. Eu vou-me agarrar a isso, porque você lembra-se daquela história do profeta, quando não chovia. E ele dizia, vai chover, e ele ia lá, mandava o rapaz lá, vai lá ver se vêm nuvens. E o rapaz ia lá e dizia, não vêm nuvens nenhumas, vai lá ver outra vez. E ele dizia, mas não vêm nuvens nenhumas, mas lá ia, não era servo, tinha que fazer o que lhe mandavam. E por fim ele viu, olha, uma nuvenzinha assim do tamanho assim, de uma mão fechada. Já é alguma coisa. Vocês dizem, aquilo se calhar era algum fumo de uma fogueira. Não era, era uma nuvenzinha que adivinhava que vinha aí chuva. E o profeta ficou muito feliz porque Deus realmente respondeu à oração. Ele podia ter ficado desanimado e dizer, não, afinal Deus diz que vem chuva, olha para isto, num céu azul, que é uma maravilha. Mas não, ele agarrou-se àquela pequena promessa, uma nuvenzinha. Na tua vida, se calhar, a única coisa que tu vês é uma nuvenzinha. Não vês mais nada, não há mais nada que me possa correr mal. Bolas, é o gato, é o cão, é o passarinho, está tudo doente. É o pai, é a mãe, e hoje estão aqui famílias inteiras que estiveram doentes e já aqui estão, e graças a Deus. Mas às vezes há assim fases, tudo adoece, tudo avaria, tudo se estraga, é as lâmpadas que se fundem, o frigorífico avariou, o fogão já não funciona. E são assim, então, mas o que é isto? Então, mas eu sou filha de Deus? Claro que és filho de Deus. Mas como és um filho de Deus e moras num mundo normal como os outros, vais passar pelo mesmo que os outros passam. E quando nós vimos à igreja, nós vimos para ouvir aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Nós hoje vamos ler no Salmo 92. E isto é uma coisa muito, muito simples, uma palavra muito simples, uma palavra só para relembrar, afinal de contas, aquilo que tem sido dito nas últimas semanas, que é a importância de nós termos uma igreja. Ou então, vamos pensar, é melhor deixar de vir à igreja. Vamos ver. Depois, no fim, vocês dizem se vale a pena. No Salmo 92, versículo 12 a 14, diz assim. Já toda a gente abriu? Salmo 92, 12 a 14. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Sabe uma coisa? Eu tenho lá perto da minha varanda, tenho lá uma árvore. Tenho não, deve ser da Câmara, está lá plantada.
tem lá uma árvorezinha, e eu aprecio muito aquela árvore, porque quando é a altura da primavera dá uma flor muito bonita. Mas sabe, agora há pouco tempo, aquela árvorezinha ficou toda despida. As poucas folhas que existiam, com uma ventania muito grande que houve, acabaram por cair. Caíram as folhas, ficaram só os raminhos. E aquela árvore ficou com um aspecto tão triste. Mas sabe o que eu descobri há pouco tempo? É que aquela árvore já está com rebentezinhos novos. E às vezes nós pensamos, mas agora a gente tem lá tempo para andar a olhar para as árvores. Então, se não tem, arranje. Porque é uma coisa interessante. E nós vemos aquela árvore com uns rebentezinhos novos e nós podemos já ficar a adivinhar. Vem aí alguma coisa boa. O inverno está a passar. Já aí vem alguma coisa nova. Mas sabe porquê que aquela árvore está a dar aqueles rebentezinhos? Porque está plantada. Se aquela árvore estivesse só ali, dentro de uma jarra com água, como nós pomos as flores que nos oferecem, de certeza absoluta que já não tinha folhas, não tinha rebentes, não tinha nada, estava morta. Então o que é que eu estou a falar de árvores e disto tudo? Estou a falar porque os seguidores de Cristo, aqueles que dizem que seguem a Cristo, só podem dar fruto quando as árvores estão enraizadas, quando estão enraizados na casa de Deus. Quando nós estamos enraizados na casa de Deus, aí nós podemos dar fruto. E o que é estar enraizados na casa de Deus? Olha, não é de certeza vir ao culto de vez em quando. Hoje não tenho programa melhor, eu vou ao culto de vez em quando. Porque? Eu até sou daquela igreja. É? Sou daquela igreja, eu vou lá aos cultos de vez em quando. Mas sabe, quando nós vamos olhar bem para os frutos, nós não vemos muitos. Sabe porquê? Você não está plantado. Você aparece cá de vez em quando. Não temos as raízes bem postas lá, de maneira que você diz aqui na palavra de Deus, diz que nós cresceremos como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore muito, muito grande. É uma árvore que chega a durar 100 anos, até atingir a sua plenitude. É uma árvore grande. E diz que nós floresceremos como o cedro do Líbano. Isso significa o quê? Que nós podemos passar por vendavais, nós podemos passar por tempos muito maus ou tempos muito quentes, que nós vamos sempre permanecer e vamos florescer. Você, não sei se lembra daquelas palmeiras muito grandes, e nós aqui nem vemos tanto, mas às vezes quando vemos os furacões lá no estrangeiro e vemos as palmeiras com aquele vento todo, e sabe que é rara a palmeira que se parte. Elas dobram todas, mas porque têm as raízes no sítio certo, elas não partem. E há dias em que de certeza absoluta vocês estão como eu, estão dobradinhas. Nós estamos todos dobradinhos, quase o nariz chega ao chão. Mas nós não partimos. Sabe porquê? Porque nós estamos enraizados no sítio certo. Nós estamos plantados na casa de Deus. Nós não ouvimos só coisas de vez em quando. Nós estamos enraizados na casa de Deus. E estar enraizado na casa de Deus significa fazermos parte, estar enraizados, faça chuva, faça sol. Mas o irmão não sabe. Às vezes nós vemos irmãos que passam muitas dificuldades e por causa de passarem muitas dificuldades deixam de vir à igreja. É o pior que você pode fazer, sabe? Porque as pessoas que realmente estão enraizadas na casa de Deus podem passar as maiores dificuldades, que continuam a persistir e a persistir e a persistir, plantados na casa de Deus. Deus, tu sabes que eu estou aqui dobradinho, pareço uma palmeira em dia de furacão, mas tu sabes que eu te amo e tu sabes que eu continuo a confiar em ti e tu sabes que eu quero ouvir a tua palavra porque é o mantimento que eu preciso para o meu dia-a-dia. Há pessoas que deixam de aparecer, mas sabe, há outras que passam por situações até idênticas e continuam a perseguir aquilo que Deus tem para elas. Eu podia vos dar exemplos de muita gente. Há, por exemplo, um pastor muito conhecido, que, não sei, talvez alguns de vocês já tenham lido livros dele, o pastor Rick Warren. Ele ainda há pouco tempo passou um desgosto imenso, um dos filhos dele suicidou-se, era um rapaz com problemas neurológicos e os pais fizeram tudo o que podiam, o que não podiam. Isto aqui é um parênteses. Às vezes, quando as pessoas têm filhos com problemas, vem toda a gente dar opiniões. Já fez isto? Já fez aquilo? Já fez aquela mesinha? Já foi àquela pessoa? Já foi àquele doutor? Olha, o outro aqui é bom. Estes pais fizeram tudo aquilo que estava ao alcance para ajudar o filho. Não conseguiram. O filho suicidou-se não mesmo. O pastor Rick Warren tem uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. Continua a pregar e continua a crer naquilo que ele sempre creu.
creu. E vocês dizem, se fosse eu, nunca mais na vida. Então como é que Deus vai permitir uma coisa dessas? Como é que Deus vai permitir que eu perca um filho? Como é que Deus vai permitir que eu perca um marido? Como é que Deus vai permitir que eu perca aquilo que me é querido? Que eu perca tudo aquilo que eu trabalhei na minha vida? Como é que Deus vai fazer isso? Se eu estou zangado com Deus, vou fechar para balanço, não meto os pés na igreja. Sabe, nunca deveria fazer isso. Porque é nele e na sua palavra que você vai buscar a sua força. É na sua palavra que você vai buscar o seu ânimo. É na sua palavra que você vai entender, às vezes, muitas das coisas que você não entende. Sabe, eu já mudei de ideias em relação a algumas coisas. Eu estou cá, vocês já me conhecem aqui há 13 anos, eu já disse aqui muita coisa, mas há uma coisa que eu já mudei de ideias. Eu disse-vos aqui já várias vezes que eu, quando chegar lá acima ao céu, tenho muitas perguntas para fazer ao Senhor. Sabe uma coisa, já mudei de ideias. Não vou fazer perguntas nenhumas. Se ele quiser responder-me ou se ele quiser dizer-me alguma coisa, ele vai dizer. Mas eu acho que vou estar ocupada a fazer outras coisas mais interessantes do que a fazer perguntas e a perguntar, então ao Senhor, porquê é que tu permitiste que isso me acontecesse? Eu era tão boa mocinha e aconteceu-me isto tudo e mais alguma coisa. Como é que tu permitiste, Senhor? E nós não vamos ter tempo para essas coisas. Eu acho que quando nós chegarmos onde quer que Deus esteja, nós vamos ficar tão admirados, tão surpreendidos, tão embalados naquele amor dele, que nós não vamos ter tempo para perguntas. Isso é das conferências de imprensa que eu acho que o Senhor não vai ter. Imagina a gente chega ao céu e está lá o Senhor sentado numa mesa. Vamos agora dar as boas-vindas àqueles que acabaram de chegar. Então tu morreste de quê? Caiu-me um piano na cabeça. Então tu morreste de quê? E o Senhor vai dizer, agora eu vou ter um tempo para perguntas. E nós vamos começar a fazer perguntas ao Senhor. Senhor, então porquê que eu morri debaixo de um carro? Não vai ser nada disso. Nós, quando chegarmos lá acima, eu acho que vamos ter uma recepção tão calorosa e vamos estar tão surpreendidos com tudo aquilo. Acho que é muito melhor do que aquilo que nós possamos pensar. Eu, às vezes ponho-me a pensar, então, mas o que é que eu vou fazer no céu? Eu tenho que estar a fazer coisas. Lá não há louça para lavar, não há roupa para estender. O que é que eu vou estar no céu? Uma eternidade. Uma eternidade é muito tempo. Como é que eu vou estar uma eternidade sem fazer coisas? Mas eu depois ponho-me a pensar, isto é tudo noutro plano. Nós vamos nos conhecer uns aos outros, nós sabemos disso. E vamos nos conhecer uns aos outros, sem os nossos defeitos, sem os nossos problemas, sem os nossos quiproquós. É como quando nós dizemos, eu não vou à igreja porque tem lá uma pessoa que eu não posso nem ver. Então, olha, quando você chegar ao céu, vai lá ver um quartinho só para si, que é para você não ver a pessoa. Certeza que não. Nós temos que nos habituar a vivermos uns com os outros, a convivermos com as diferenças. Nós pensamos assim, conviva com diferenças. Está a falar de meninos com necessidades educativas especiais? Não. Estou a falar de vocês todos, que também têm necessidades educativas especiais. Estou a falar de vocês todos, que têm que se habituar a viver uns com os outros, apesar das nossas muitas diferenças. Há pessoas com quem nós nos damos muito bem, há pessoas com quem nós nos damos menos bem, mas nós devemos habituar-nos a viver uns com os outros. Percebe? Há pessoas que têm a mania... Eu conheço uma pessoa que está sempre a dizer que é melhor que os outros e que faz sempre melhor que os outros. Então, mas ele faz assim, eu faço assim, eu sou muito melhor. Sabe, aquilo às vezes bem exprimido. Nós até vamos ver que a pessoa até tem alguns problemas de se aceitar a si próprio. Então tem que projetar uma coisa completamente diferente. Mas, por outro lado, há aquelas pessoas que pedem desculpa por viver. Não é? A gente fala qualquer coisa com elas e elas, no fim, antes de se ir embora, dizem assim, olha, desculpe lá. E a gente pergunta, mas desculpa porquê? Que há tempos houve uma pessoa que me deu um saco com umas coisas. E depois no fim disse-me assim, olha, desculpe lá. E eu fiquei assim, desculpe lá, porquê? E eu disse, é só isso. Eu disse, só isso? Então, mas nem tinha que me dar nada. Eu não tenho que pedir desculpa. Há pessoas que falam comigo e vêm contar os seus problemas, vêm contar as suas coisas. E depois no fim dizem, desculpa lá. As pessoas pedem desculpa para viver porque acham que não merecem um bocadinho de tempo de uma pessoa, acham que não merecem um bocadinho de atenção, acham que não merecem um bocadinho de paciência da outra, porque às vezes já estamos a ouvir os mesmos problemas 50 vezes e continuamos dispostos a ouvir. E as pessoas pedem desculpa. Não tem que pedir desculpa, ninguém tem que pedir desculpa por viver. Nós estamos aqui todos com um propósito e Deus conhece esse propósito. E nós estamos aqui todos para nos ajudar uns aos outros. Não há desculpas. Qual desculpas? Aos muito bons e aos menos bons. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, nós vamos ler o que diz.
Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pois, esta parte não é muito popular, porque diz assim: nós devemos estar muito contentes, muito alegres, por passarmos diversas provações. Pois, não tem graça nenhuma, porque nós nunca ficamos alegres quando passamos grandes provações, ficamos muito tristes. Mas quando nós estamos plantados no sítio certo, nós temos estrutura para aguentar. O problema é estar no sítio certo, estar plantado no sítio certo. As pessoas que estão plantadas crescem, diz no Salmo 92, 12. Salmo 92, 12. Vamos lá mexer a Bíblia antes que vocês adormeçam. Salmo 92, 12. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Nós devemos florescer. Há algumas pessoas que andam na igreja aqui anos a fio. Eu estou a falar da igreja aqui, não posso falar da igreja do outro lado, não é? Interessa esta. Há pessoas que andam aqui na igreja há tantos anos. Mas você sabe, eu nunca as vi crescer. Continuam na mesma. Meninos que precisam de ser mudados frequentemente. Meninos que precisam de ser alimentados com leitinho, porque se a gente dá um bocadinho, uma feijoadazinha, eles já ficam a digerir mal a coisa. São pessoas que andam na igreja, mas não estão plantadas, não cresceram. Continuam aquela coisinha ali, no meio do vaso, pequenina, sem dar nenhum crescimento, sem ter nenhum crescimento. E nós, quando vemos uma pessoa ou uma criança que nasce e que se desenvolve e chega a certo ponto e estanca, não cresce mais, nós ficamos preocupados. Com os crentes é a mesma coisa. Se nós vemos um crente vir vez após vez à igreja e na mesma não cresce, continua a ser um crente que se ofende facilmente. Aqueles crentes, como eu digo, da vista alegre, qualquer coisinha lascam. Se continua a ser um crente que facilmente se ofende, que facilmente amua, que facilmente desiste. Eu quero fazer qualquer coisa para o Senhor. Está bem, então vai lavar casas de banho. Ao fim de 2 dias, não posso, já me dói as costas. Desistiu. Se é uma pessoa que começa com muito entusiasmo, sabe que às vezes aquele crescimento rápido, nós começamos a ver a pessoa, a pessoa quer fazer 1001 coisas e de repente desaparece. Nunca mais a vimos. Então nunca mais apareceu. Pois, queria fazer isto, aquilo e o outro e nós não deixamos. Crentes vista alegre. Sabe onde é que está a vista alegre bem? Nas prateleiras. Você quer ficar na prateleira ou quer fazer alguma coisa de jeito? Eu prefiro ser uma caneca. Pronto. E não ser uma crente da vista alegre. Porque nós podemos ser muito mais úteis quando somos uma caneca do que quando somos uma chávena da vista alegre. E os irmãos devem pensar nisto assim. O que é que eu sou aqui dentro? Eu sou uma chávena da vista alegre, eu lasco-me rapidamente, ou eu sou uma caneca para beber um chá, um café ou um vinho tinto. O que é que eu sou, afinal? O que é que eu sou? Eu já cresci, eu estou a fazer por crescer. Nós queremos que os nossos filhos cresçam. Nós queremos, quando eles começam a dar aqueles passinhos, nós queremos que eles andem. Anda sozinho. Larga a mão da mãe, agora só um dedinho, vá lá. E eles começam a andar, e às vezes andam assim à nossa volta porque andam todos desequilibrados. Mas nós queremos que eles façam as coisas sozinhos. E nós queremos que os irmãos da igreja, que os crentes da igreja, façam coisas sozinhos. Não dependa dos outros. Faça sozinho. Tente fazer sozinho. Se não consegue, pede ajuda, que é para isso que nós estamos cá. Mas tente. Se você não tentar, não consegue. Não consegue. Eu não consigo fazer isto, aquilo e o outro. Olha, eu também não conseguia guiar um carro. E agora guio mal em porcamente, mas guio. Mas eu tive que tentar, eu tive que meter-me ali ao barulho, porque eu precisava de ter uma carta de condução, não é? E não ia pagá-la, portanto, eu ia ter que ter as aulas, e eu disse ao instrutor, eu não quero conduzir, eu estou aqui contrariada. E o homem disse, está bem, sente-se. E eu sentei. E pronto, lá fiz as aulas e o exame e isso tudo. Mas sabe uma coisa? Nós temos que tentar fazer sozinhos. Irmão, tente fazer sozinho. Mas ninguém me ajuda. Há alturas em que alguém ajuda, outras alturas alguém não ajuda.
Outras alturas você vai ter que fazer sozinho. Significa que você cresceu, que você tem raízes que já estão muito fundas, que pode vir o vento que você dobra, mas não parte. Você está enraizado e você cresceu. E isso é muito bom sinal. Sabe como é que nós vemos que as pessoas crescem? Quando, por exemplo, nós ouvimos pessoas lá fora, como já me vieram dizer a mim, sabe, pessoas que não são crentes. Não sei quantos ou não sei quantas anda lá na vossa igreja. Mas ela agora está diferente. E eu às vezes pergunto, para melhor? Eles dizem, sim, ela era assim, assada e frita e cozida e agora já não é. Não há dúvida que mudou. E eu fico contente. Mas sabe, às vezes há pessoas que andam aqui na igreja e as pessoas dizem, olha, não há pessoas na igreja, olha, mais valia não andarem lá. E eu, ela. Pois é. Sabe que os frutos, quando nós crescemos, nós damos frutos. E os frutos notam-se, não é aqui dentro. Aqui dentro é fácil. Somos todos irmãos. É? Tudo muito fácil. Lá fora é que as pessoas sabem quem nós somos. E sabe, quando nós crescemos, as pessoas notam diferença. Epá, aquele homem, 3 palavras, 4 asneiras. Já melhorou, agora é 3 palavras, 1 asneira. Está quase. Melhorou. Sabe, porque nós podemos andar com os outros e não sermos iguais a eles. De antes, quando eu comecei a frequentar a igreja, a minha mãe só me deixava andar com o pessoal da igreja. Isto cá para nós, que ninguém nos ouve, aquilo era uma cambada de totós. Eu não era melhor, porque também tinha os mesmos fundamentos que eles. Mas sabe, não dava luta, não dava... Porque também a gente não podia ir a lado nenhum, não é? Eu cresci numa igreja onde era tudo proibido, se já estava a anoitecer, parece que a gente se transformava em abóbora, tínhamos que ir a correr para casa. Se a gente ia ao cinema, vinha lá o senhor e depois a gente não ia. E se a gente não podia fazer nada. Se a gente ia para o café, era para onde iam os descrentes. Para onde vão os descrentes? Então, nós, coitados, eu só conhecia gente da igreja. Coitada de mim. E depois a gente não podia sair com ninguém. Saíamos com os outros, já estávamos desviados. Havia logo 4 ou 5 pessoas que iam dizer ao pastor que a gente tinha ido ao café. E era triste. Mas sabe, nós podemos andar com os outros e ir para o sítio onde os outros vão, desde que a gente saiba comportar. E é isso que eu tento dizer aos meus filhos hoje. E hei de dizer aos meus netos quando estiver. Nós podemos ir a qualquer sítio, desde que a gente se saiba comportar. Mas eram outros conhecimentos, não é? Era outro tipo de doutrinas que as pessoas tinham, achavam que tudo fazia mal. Também não vamos passar para o outro lado, que agora tudo faz bem, também não é isso. Mas vamos ter um equilíbrio. E vamos ser diferentes no meio dos outros, para os outros saberem que nós realmente estamos diferentes. Aquela pessoa está diferente. Ela pode ir para uma festa. Qual é o problema de eu ir a uma festa? Eu preciso de meter nos copos e fazer figuras tristes? Não, mas eu posso ir à festa ou não posso? A mulher do pastor foi a uma festa. Espere até me ver na caras. Nós podemos ir onde quisermos, desde que nós nos saibamos comportar. E que as pessoas possam ver a diferença. É uma ganda maluca e agora está atinadinha, é bem disposta, mas está atinadinha. Então isso não é bom. Não é bom nós ouvirmos isso. Nós podemos ir a qualquer lado. E isso significa que nós estamos a crescer. A vida daquele que está plantado na casa de Deus é fazer a diferença para o reino de Deus. Ontem nós tivemos aqui a dedicação do bebé do Miguel Serra e da Roberta, da Rafaela. A casa estava aqui com 80 e tal pessoas que não são crentes. Sabe, no final houve muitas pessoas que vieram ter comigo e com o pastor e dizer que gostaram muito da cerimónia, gostaram muito do que ouviram, gostaram muito do que ouviram cantar. E sabe uma coisa? Isso é fazer diferença. Nós podíamos estar aqui nem fazer nada e estarmos aqui tipo autómatos só, pronto, a fazer a oração pela menina. E eles pensavam que isto era assim tipo batizado, mas não era. Portanto, eles vieram aqui e ouviram a palavra. Eles entraram cá dentro, ouviram a palavra. E viram, porque muitas das pessoas que vieram nos conhecem aqui da vila, e viram, olha, afinal eles são ali da igreja. Olha, afinal eles são assim, são pessoas normais. Não somos verdes? Quase. As pessoas olham para nós e dizem, olha, são pessoas normais. E cantam e são felizes. E depois, alguns até conheciam o meu filho ali do rugby, não é? Pois claro. Olha, ele não joga rugby, ele também toca bateria. Está numa igreja. Olha, a dona Elisa não dá só pacotes de arroz, é a pastora da igreja. Está a ver? As pessoas veem a diferença. Há pessoas que depois dizem, eu já sei porque é que vocês estão sempre de bem com a vida. É porque tudo nos corre bem.
Nós crescemos, nós damos fruto e as pessoas veem esse fruto. As pessoas que são plantadas na casa do Senhor mantêm-se frescas. És fresca, és. Não é esse fresco. Mantêm-se viçosas. Mantêm-se sempre com vontade de fazer coisas. É isto que significa. Nós, como conhecemos a Deus há muitos anos atrás, e nós sentimos aquele amor, e nós queremos fazer alguma coisa por Deus, porque foi Deus que nos amou e que nos deu tanto, e que nos transformou, e amou pessoas que eram tão indignas como nós. É porque quando nós nos comparamos a Jesus, Jesus foi homem, Jesus viveu aqui 30 e tal anos, Jesus não teve nada que se lhe apontasse, e muitos de nós viemos ao conhecimento de Deus e já tínhamos tanto com que nos apontarem. E Deus mesmo assim amou-nos. E nós amamos a Deus e nós queremos fazer coisas para Ele. Mas depois, com o passar do tempo, isto é uma rotina. Vamos ao culto. É só mais um. Você já não está viçoso. Você está muito seco. Muito árido. Parece as flores que nós antes punhamos na igreja. Eu não estou a falar que o de antes era mau, mas era aquilo que a gente sabia. E foi o melhor que a gente sabia. E foi até através dessas igrejas ditas antigas que nós viemos ao conhecimento da palavra de Deus. Não há nada de errado. Mas antes usava-se muito nas igrejas flores de plástico. Coisa horrível. Ouça, aquilo era flores de plástico. Depois ninguém se lembrava de lhes limpar o pó. E sabe, alguns crentes aqui da igreja, às vezes eu também, parecemos assim umas flores de plástico a quem ninguém se preocupou de limpar o pó. Homem, sacuda-se. Tira o pó de cima das folhas. Ponha-se bonito e viçoso. Flores frescas, faz favor. Porque nós devemos ser assim, porque assim nós atraímos outros. Se você vir um jardim muito bonito, cheio de flores frescas, você vai gostar tanto. Oh, tão bonito. Olha, tão lindas. Olha a cor daquela. Olha. E eles agora até jogam com as cores, fazem lá aquelas avarias todas na jardinagem. Jogam com cores tão bonitas. E estão sempre a mudar as cores, mas sempre viçosas, sempre bonitas. E nós continuamos flores de plástico. Flores de plástico, cães de louça. É parecido. Lembrei-me agora. É assim parecido. Ninguém nos tira o pó de cima. Nós devemos ser flores viçosas. Deus não nos chamou para sermos pessoas áridas, para sermos pessoas secas. Chamou-nos para nós mantermos o zelo, o gozo. Sabe o que é o zelo? É quando nós chegamos aqui e o culto é às 10h30, a gente estar cá às 10h30. Sabe o que é o zelo? É quando nós sabemos que alguém não pode vir porque não tem transporte, a gente dizer, olha, posso-te ir buscar? É quando nós sabemos que alguém precisa de nós e nós nos oferecermos, posso-te ajudar? Isso é zelo. O zelo é nós sabermos que a casa do Senhor está cuidada. É nós sabermos que aqueles que trabalham para Deus estão cuidados. Isso é o zelo. É nós sabermos que naquilo em que nós fazemos, nós somos os melhores possíveis. Se eu estou a limpar o chão, eu vou ser a melhor possível a limpar o chão. Se eu estou a servir cafés, eu vou ser a melhor possível a servir cafés. Ouviu? Estou a meter com a Elizabeth. Se nós vamos estar a tocar umas musiquinhas, nós vamos estar a tocar o melhor possível. Sabe porquê? Porque é para Deus, não é para os outros. É, sobretudo, para Deus. Porque se nós fizermos como se estivéssemos a fazer a Deus, vai tudo sair bem. Nós não temos que estar preocupados com as pessoas, porque quando nós estamos a fazer para Deus, vai sair bem. Porque Deus, mais do que as nossas capacidades, vê o coração com que nós fazemos. Olha, eu estou a fazer o melhor que eu sei. Nós muitas vezes dizemos, os nossos pais deviam ter feito assim, assado e frito e cozido. Os nossos pais fizeram o melhor que eles sabiam. Sabe, eu estou a fazer o melhor que eu sei com os meus filhos, mas provavelmente os meus filhos vão ser melhores do que eu quando tiverem os seus. Porque nós vamos aprendendo e nós vamos sempre melhorando e nós queremos sempre atingir o melhor de nós. Quando nós nos encostamos, já não quero ir a lado nenhum. Então, mas porquê que tu não vais aqui, não vais acolá, valorizas-te um bocadinho? Já não vale a pena. Ontem foi a comemoração do Dia dos Namorados. Isso é mais uma coisa do marketing, né? Para a gente comprar mais umas cenas em forma de coração e essas coisas. A gente sabe disso tudo. Mas sabe uma coisa? É muito bom haver estes dias assim. Ao menos para haver um dia em que alguém se lembra de alguém. Ao menos nesse dia há coisas bonitas que acontecem entre os casais. Há coisas bonitas que acontecem entre os namorados. Há coisas bonitas. Sabe uma coisa? Não faz mal nenhum nós comemorarmos esse tipo de coisas assim.
Não faz mal nenhum nós darmos o nosso melhor aos outros. Não faz mal nenhum, porque Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. E como nós nos amamos uns aos outros, nós devemos fazer o nosso melhor para os outros. Sempre. A diferença é que nós fazemos para agradar a Deus e não para agradar os outros. As pessoas plantadas amam como Jesus ama. E Jesus ama a igreja, de tal maneira que se deu a si mesmo por ela. Você morria por alguém? Pois Jesus morreu. Jesus morreu pela sua igreja. Diz que a igreja é como a noiva. E nós devemos amar a igreja como Jesus ama a igreja. Em Efésios 5:25 diz-nos isso exatamente, e podem abrir, que assim também vão folheando a Bíblia, ou vão mexendo no telemóvel. Efésios 5:25. Maridos, cada um ama a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Jesus ama a igreja com paixão. E amar com paixão não é dizer, eu amo-te, eu também te amo. Não, é amar com paixão. E amar com paixão é como aquele amor que nós temos quando conhecemos o namorado pela primeira vez. Ai, é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Não é? Com paixão. Nós queremos estar com ele todo o tempo. Nós queremos vê-lo todos os dias. Eu tenho 2 pastas da âmbar, daquelas grandes cheias de cartas minhas para o Luís e de Luís para mim. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Paixão. Também há uma música a dizer paixão, mas eu não vou cantá-la. Paixão é aquilo que nós sentimos, é aquele entusiasmo, aquela vontade de estar sempre junto. E nós, como amamos a igreja, devemos amar a igreja com paixão. Que bom, é domingo, é dia do culto, eu vou à igreja e eu estou feliz por ir. Com paixão, eu quero ouvir, eu quero entregar o meu louvor a Deus, eu quero fazer o meu melhor para Deus, eu quero ver como é que estão os meus irmãos, se estão lá todos, aquela pessoa não vai há tanto tempo, o que é que se passa, o que é que não se passa, com paixão, com gozo, com alegria. É isso que acontece quando nós amamos a igreja como Jesus. E Jesus também ama tanto a igreja que quer edificá-la. Edificá-la é fazer com que a igreja cresça. Nós já somos muitos aqui, há pouco tempo eu estive a ver fotos da igreja da Lausanne quando eu cá cheguei. E na altura nós até pensávamos que tínhamos um grupinho bom, e eu agora olho para aquilo e digo, nós éramos meia dúzia de gatos. Agora vemos aqui tantos, tão bom, nós queremos edificar a igreja, nós queremos que este sítio seja pequeno, nós queremos ter muitas pessoas aqui, porque há tanta gente lá fora que não se atreve sequer a entrar aqui porque é uma igreja evangélica. Mas há tantas pessoas, mais do que entrar numa igreja é conhecer Jesus. E eles só vão conhecer Jesus se tu lhe deres a conhecer um Jesus que vale a pena conhecer. Se tu andares igual a eles não querem conhecer nada, olha para isso, já lá tenho eu em casa. O que é que eu vou à tua igreja fazer? Tens lá alguma coisa para me oferecer? Epá, anda, vamos ouvir aquilo que Deus tem para dizer, aquilo que está na Bíblia, porque muitos cristãos falam da Bíblia, mas nem sequer sabem mexer nela. Nem sabem o que é que ela diz. A gente diz, a Bíblia diz, e às vezes a Bíblia não diz, porque nós não a conhecemos. E as pessoas não sabem disso. Então nós devemos contribuir para edificar a igreja. E como é que nós podemos estar bem plantados? Quando nós nos dedicamos à igreja. Nós damos por tão desperdiçados 2 horas que gastamos num culto. E damos por tão bem empregos. 2 horas estamos a falar ali à porta do supermercado, porque estamos cheios de pressa para ser atendidos, mas depois cá fora já não temos. É como quando as pessoas vão à associação. Ai, tenho tanta pressa para ser atendido. E depois estão 2 horas cá fora na conversa com a outra que encontraram. Então, da que foi a pressa? Fugiu. Nós temos tanta pressa. Ai, o pastor tem que acabar o culto a horas. Faça lá um culto de pressinha que eu tenho que chegar a casa para fazer o almoço. E depois chegamos lá fora, encontramos as vizinhas, aquilo é uma festa. Isso não é dedicarmos o nosso tempo à igreja. Isso não é estar plantado na igreja. Isso é vir cá fazer um favor ao Senhor Padre. Mas como o Senhor Padre não está cá, você não faz favor a ninguém. Você, quando vem aqui, não está a fazer um favor a ninguém. Você vem aqui, vem ouvir a palavra de Deus e vem manifestar-lhe o seu amor. E é aqui o seu lugar. Dedica-te à oração e à palavra. Ai, que coisa tão chata. Não, não é chata, sabe? Isto significa, trate o seu próprio alimento. Você não se alimenta só ao domingo de manhã, assim como você não come só ao domingo de manhã. Você tem que comer todos os dias. Trate do seu próprio alimento. É aquilo que nós dizemos aos nossos filhos. Já és grandinho, vai lá tratar das tuas sanduíches. Não preciso de ser eu. Já és grandinho, a mãe vai sair, trata do teu almoço.
E acontece a mesma coisa com a igreja. Não podemos estar dependentes do domingo de manhã em que o pastor fala e vocês ouvem. É durante a semana. Preocupe-se em fazer o seu comerzinho. Tire tempo para a palavra, tire tempo para orar, tire tempo para estar com Deus, para ouvir de Deus. Faça qualquer coisa. Não esteja dependente daquilo que o pastor traz ao domingo de manhã quando vem à igreja. E dedica-te a um ministério. Há muitos ministérios no qual podem servir. Voluntarize. Não esteja à espera que alguém vai ter consigo e lhe dizer, oh, por amor de Deus, anda lá fazer qualquer coisinha na igreja. Porque de certeza que de mim nunca vai ouvir isso. Agora, voluntarize. Olha, eu quero trabalhar na igreja. Eu quero dedicar-me a um ministério. Eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muita disponibilidade. Mas dentro da minha disponibilidade, eu quero fazer qualquer coisa. E sabe, o fazer qualquer coisa na igreja pode ser, ore por aqueles que estão lá a trabalhar. Porque muitas vezes nós enfrentamos coisas que os irmãos não imaginam. E nós precisamos de alguém que nos levante os braços quando os nossos braços estão a cair. Percebe? E alguns acham que o ministério na igreja é cantar aqui em cima. Ou estar aqui a falar. Olha, eu preferia estar sentado. Sabe, às vezes pensam que ministérios são coisas visíveis. Olha, ministério é fazer sopa para distribuir àqueles que estão lá fora e que não têm. Ministério é ajudar alguém que não tem capacidade para se sustentar a si próprio e pode ajudar. Ministério é orar por um irmão que é mais fraco que você, ajudar os vizinhos, fazer alguma coisa que possa estar às suas mãos para fazer. Porque nós podemos não ter muita teoria. Eu tenho 3 anos de Instituto Bíblico. Sabe uma coisa? Não foi os 3 anos de Instituto Bíblico que me deram vontade de trabalhar para Deus. Aliás, muito o que eu aprendi lá já nem me lembro. Olha, eu tive 3 anos de grego. Sabe para quê? Pois. Sabe, porque depois nós aprendemos com o dia a dia. Nós aprendemos é com o estar com pessoas. Nós aprendemos as necessidades de pessoas. Vão muito além daquilo que está nos livros. Nós servimos a Deus quando podemos consolar alguém que está triste. E não é estar a dizer que vai rezar lá na igreja por eles. A gente não reza na igreja por ninguém. Nós elevamos a nossa voz a Deus e nós oramos e dizemos a Deus, Deus, cuida desta pessoa. Importas que eu ore por ti? Então eu vou orar a Deus pelo teu problema. Eu vou orar a Deus pela tua dificuldade. E é assim que nós fazemos o nosso ministério. Ai, qual é o teu ministério? Olha, o meu ministério é orar por pessoas em dificuldade. Bom ministério. Ai, qual é o seu ministério? O meu ministério é estudar a palavra. Olha, que bom ministério, desde que você estuda a palavra e a põe em prática. Qual é o seu ministério? Olha, o meu ministério é cuidar das crianças, é cuidar dos bebés, quando os pais estão cansados demais para os aturar. Ai, os pais não estão cansados? Não, tão pouco. Isso é um ministério. E todos nós nos devemos dedicar a um ministério, porque isso vai nos enraizar na casa de Deus. E por último, nós devemos dedicar-nos a um grupo. Está a falar dos grupos de oração? Também. Mas não só. Nós devemos dedicar-nos, se nós não podemos atingir toda a gente, dedique-se a um grupo de pessoas com quem você possa orar, com quem você possa partilhar, com quem você possa ajudar e dar ânimo e andar para a frente. Dedique-se a um grupo. Há vários grupos aqui na vila a funcionar durante a semana. Junte-se a um deles. Ai, mas eu não quero por causa daquela pessoa X e Y. Não, pá, deixe de coisas quando vocês cá. Se estão lá todos, o que é que você vai fazer? Vai mudar de grupo? É. Junte-se às pessoas. Ore com elas. Você não está ali para fazer nada, está ali para orar a Deus. Está ali para aprender da palavra. É isso que você está lá a fazer. Habitue-se a viver com os outros. Você não é melhor que ninguém, nem é pior que ninguém. Portanto, não... Eu ontem estava a dizer a alguém, ai, não sei o que, estás muito à vontade com pessoas que não são da igreja. E eu disse, olha, eu não lhes devo nada. Não. Devo-lhes respeito como qualquer ser humano. Devo-lhes o meu amor como qualquer ser humano. Mas eu não lhes devo mais nada. E nós, entre a igreja, nós não devemos nada uns aos outros, a não ser o amor com que Deus nos amou. E isso é que nós devemos uns aos outros. É uma dívida que são vocês que têm que pagar. Não sou eu, nem é o pastor. Porque eu só vos posso ensinar, amem-se uns aos outros. Não posso ir lá amar por vocês. Olha, vai lá aquele irmão, dá-lhe lá beijinhos. Oh, por amor de Deus, cresça. Porque senão vem aí um vendaval e você, em vez de dobrar, você parte. E sabe, os vendavais são muitos nesta vida. E a tendência não é melhorar. Ai, que irmã tão pessimista. Eu não sou pessimista, sou realista. A tendência não é melhorar. Hão de vir muitos vendavais, sim senhora. Mas sabe uma coisa, se você estiver bem enraizado na casa de Deus, não há vento nenhum, nem há tempestade nenhuma,
que a vá deitar abaixo e que a vá partir. Você vai dobrar, pode até andar lá já com os cabelinhos pelo chão, mas você não vai partir. Esta semana alguém me perguntava, então, e como é que tu estás? E eu disse, tem sido uma semana muito má. Estou toda dobradinha. Ela disse, então, mas como é que tu estás? Como é que tu estás? Eu disse, já te disse, estou toda dobradinha. Mas estou a tentar focar-me nas coisas boas que eu tenho para agradecer, em vez de me focar nas coisas más. Porque senão eu sou engolida. Porque há semanas mais fáceis e há semanas mais difíceis. E há semanas em que parece que tudo nos quer engolir. O que é isto? Tirem-me daqui. Eu não sou deste filme. E nós ficamos tão fragilizados, que se nós não estivermos bem enraizados ali, opa, ponda com as raízes. Nós vemos aí com grandes ventos, nós vemos oliveiras que são árvores tão frondosas, são árvores tão bem enraizadas, com raízes fundas, e mesmo assim às vezes vêm os ventos e levam-nas. Mas se você vir bem, as palmeiras é raro você ver alguma arrancada. Porquê é que a Bíblia nos diz que nós somos como as palmeiras e nos diz que somos, por exemplo, como as oliveiras, ou como, sei lá, um sobreiro, ou uma coisa qualquer? Porque nós temos capacidade para aguentar mais do que aquilo que nós pensamos. Nós vemos as palmeiras, algumas têm um tronco muito fininho. E nós pensamos, coitadinha desta árvore, vem o vento e vai-se embora. Não, são as que ficam. E nós devemos estar bem enraizados. E estar bem enraizados não é visitar o terreno de vez em quando. Eu sou uma árvorezinha, estou tão bem enraizada, venho cá visitar o terreno. Aqui estou, eu estou plantadinha. Não está, você não tem raízes, você está em cima do terreno. Você precisa de ter os seus fundamentos e as suas raízes bem enterradinhas até lá abaixo. Eu não sou muito simpática, pois não. Obrigada. Olha, o Diogo diz que eu tenho os meus momentos. Obrigado, Diogo. Acho que és o único sincero. É. Nós vamos ficar de pé e nós vamos terminar com a oração. Eu espero sinceramente que cada um de vocês possa tirar daqui alguma lição e se possa lembrar disto. Nós não vimos, isto aqui não é a missa de domingo, nós não vimos aqui para marcar presença, nós vimos aqui com uma razão. E eu espero que a razão que vos faz vir aqui seja a razão certa. Eu espero que vocês não venham aqui para ver como é que o outro vem vestido, para ver se o outro tem um carro novo, para ver se o outro... Espero que você venha aqui para ouvir a palavra de Deus, para lhe trazer a Ele, ao menos uma vez por semana, aquilo que está no seu coração, que seja um coração de gratidão.